Com a Arbex a gente sempre comenta mais a questão geopolítica, mas dizer para vocês que saiu dado, né, Arbex, também da pobreza. A pobreza caiu no Brasil em 2022, ainda no governo Bolsonaro, né? Ela caiu por causa daquele conjunto de como é que eu posso dizer, de auxílios que o Bolsonaro produziu eleitoralmente, né? Mas teve um impacto, mesmo sendo eleitorais, o auxílio que ele espalhou pelo Brasil, mesmo que, digamos, seletivamente, né? Privilegiando aí taxistas, motoristas e tudo mais, acabou tendo um impacto no dado da pobreza, que acaba de sair pelo IBGE. Caiu de 36,7% em 2021 para 31,6% em 2022. E, a julgar pelas ações do governo Lula 3, deve cair mais em 2023. Quer fazer um breve comentário sobre esse dado, meu querido glorioso José Arbex Júnior? Não, só que o Pimenta, né? O Pimenta fica atento, porque se a pobreza cair mais ainda no governo Lula, o Pimenta fica atento, que se a pobreza cair mais ainda no governo Lula, ele precisa dar um jeito de esconder, né? A informação, que é a especialidade dele, né? Esconder as boas informações do governo Lula. Só isso. Eu acho que o Pimenta tá aprendendo ali, viu, o Arbex? Até 2026 ele vai saber fazer. Você não acha? Bom, gente, aqui a gente não passa pano para ninguém, né? Ao mesmo tempo que a gente defende com muita garra aqui a democracia e o debate público. Bom, então esse foi o seu comentário sobre a pobreza, né? Não tem realmente muita coisa. O que você está achando do Fernando Haddad, Arbex? Deixa eu pegar você pelo pé hoje, da política econômica do governo. Eu acho que bom, precisa entender o seguinte, né? Eu acho que o governo Lula, em geral, ele está num período crítico, na minha opinião. Período crítico, porque se você tirar o próprio Lula, na minha opinião, os assessores, os ministros, os deputados do PT, assim, o Lula está a 100 por hora, os assessores, os deputados, ou estão parados ou estão a 5 por hora, né? Ou estão simplesmente quietos, calados. Não estão fazendo nada, quando não estão atrapalhando. Esse é o contexto geral do governo Lula. Isso vale para aproximadamente todos os ministérios. Aproximadamente todos. Ministério da Economia, Ministério da Educação, principalmente. Nós estamos vendo o desastre que está acontecendo. Ministério dos Direitos Humanos, que começou com um discurso muito bom do Silvio Almeida, e também está assim, devagar, quase parando. Todos os ministérios estão sofríveis, estão, assim, negócio lamentável. Desse ponto de vista, o Ministério do Haddad é o que está mais gerando propostas, é o que está mais gerando iniciativas, é o que está mais gerando movimento dentro do próprio governo e entre na relação com o Congresso Nacional, e etc. Então, eu acho que o Haddad está fazendo um trabalho que é possível ser feito no contexto desse governo, que é um governo que no máximo daria o que para ele? 5, nota 5, nota 6. Quer dizer, eu acho que o Haddad está fazendo aquilo que é possível dentro desse contexto. Então, eu não estou nada otimista. Quando o Lula anunciou o PAC lá no ano passado, 1,1 trilhão de reais para tocar as obras, para terminar as obras de infraestrutura que estavam atrasadas, para fazer melhorias nas estradas, para construir projetos habitacionais, não sei o que, eu vibrei. Eu falei, isso foi aos 6 meses do governo Lula, se não me engano. Eu falei, agora o governo Lula vai começar. Eu não estou vendo nada acontecer. É um negócio... Claro, tem alguns índices melhorando, alguns índices que estão... A inflação parece que está sob controle, o desemprego deu uma melhorada, mas muito devagar, muito aquém daquilo que é a necessidade do povo, muito aquém daquilo que
o governo Lula prometia, inclusive. Dinheiro para isso? Tem. Tanto que o Lula anunciou a verba, 1,1 trilhão de reais para fazer as obras. Tem dinheiro para isso, tem o objetivo definido, tem a necessidade de fazer tudo isso acontecer. Por que não está acontecendo? Porque o governo está dormindo. Porque tudo tem seu tempo também. Você é advogado aqui do Bolsonaro, né? Advogado, ou seja, do diabo, né? A gente não está muito impaciente, você não acha? Não. O Lula, eu vou falar a frase do Lula. Não se pode pedir paciência a quem tem fome. Claro. É a frase do Lula. Então, ou você liga lá para o Lula e fala, ô Lula, e essa frase aí? Ô Lula, bom, ô Arbex, espera aí. Então é o seguinte... Só está começando. A Léa Guimarães está falando aqui, o Arbex precisa vir mais vezes, ele faz muita falta porque incita a reflexão. Não, Léa, por favor, não. Uma vez por semana já tá bom, sabe? Não dá ideia, não, viu, Léa? Por favor. Não é fácil. Emílio JC, Lula mandou os ministros não anunciarem nada sem o aval dele, depois disso o silêncio imperou. Eu me lembro, você deve ter acompanhado, e eu quero falar da COP28 e da Alemanha. Rapidamente, sem aprofundar muito, porque eu quero te ouvir sobre conflito em Gaza, o genocídio em Gaza e o episódio Maduro na Venezuela. Agora, o Lula passou pela COP, deu uma entrevista coletiva em Riad, quando estava indo para a Alemanha, e chegou até ele que o Jean Paul Prats da Petrobras disse que ia abrir uma subsidiária da Petrobras na Arábia Saudita. O Lula falou assim, não estou sabendo disso, porque o Jean Paul Prats tem a cabeça muito fértil, ele tem velocidade de Fórmula 1, eu tenho velocidade de Fusquinha, ele falou exatamente isso, né? E depois o Jean Paul Prats foi falar, não, é uma coisa de fertilizante e tal, Petrobras. Eu estou só dando lembrando desse trecho, que a gente falou de assessores, ministros e Lula, queria que você comentasse rapidamente isso, mas também a performance do Lula na COP28, uma COP que foi realizada no coração da produção de petróleo global, em Dubai, né? Dinheiro do petróleo para todo lado. O Brasil foi convidado para entrar na OPEP, entrou, na OPEP+, como observador, fizeram um escândalo aqui com relação a isso, eu acho que não é para tanto. Enfim, como é que foi a passagem do Lula pela COP28 e pela Alemanha, conversando com o Scholz, José Arbeck? Bom, primeiro, Conde, tem que arrumar o teu som aí. Está sendo cortado, está cortado, está muito ruim. E alguém já escreveu aí a mesma coisa, está sentindo a mesma coisa. Ou deve ser passageiro? Aí, teu microfone está distorcendo, Conde, estão dizendo aqui. Vou corrigir. Bom, o problema aí, eu retomo aquilo que eu acabei de dizer. Uma coisa são as iniciativas que o Lula toma como presidente, individuais, aquilo que ele enxerga, aquilo que ele vê, aquilo que ele diz, o que ele propõe. Outra coisa é como isso cai rebatido sobre o governo e sobre o partido. O PT, no caso, né? Eu já cansei de falar aqui, aí sempre vai ter gente que vai ficar mordida, vai falar, o Arbex gosta de criticar o PT, o Arbex não gosta do PT, o Arbex não sei o que o PT, não sei o que, por que não fala de toda a esquerda, porque é só o PT. Eu, pela milésima vez, décima milésima vez, vou repetir aquilo que eu sempre falo. O PT é o maior partido da esquerda no Brasil. É um dos maiores do mundo. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, todos os impasses entre o governo, o Congresso Nacional e os governadores estaduais, todos esses impasses, não vão ser resolvidos com negociações secretas dentro dos corredores dos palácios, nem do Congresso Nacional, nem do Palácio dos Governos Estaduais.
Não vai ser acordo entre Lula e Lira que vai resolver impasse coisa nenhuma. Quem é que vai resolver esse impasse? A sociedade brasileira. Como? Mobilizada. Mobilizada por quem? Pelo maior partido de esquerda que o Brasil tem. Qual é esse partido? O PT. O que eu estou querendo dizer com isso é simples. A equação é simples. Não adianta espernear, não adianta xingar, não adianta ficar nervosinho, não adianta ficar procurando um monte de outras explicações, porque não tem. Se não houver mobilização por parte da sociedade, mobilização organizada pelo PT, partido, pelos movimentos sociais, em apoio a tudo aquilo de positivo que o governo propõe e diz, e de crítica a tudo aquilo de negativo que o governo faz, se não tiver a participação da sociedade, nenhum impasse vai ser resolvido. Estão ouvindo? Nenhum. Então não adianta o Lula fazer uns puta discurso legal, fazer umas propostas geniais, progressistas, não sei o quê, e o partido, o PT, continuar dormindo em berço esplêndido. Assim, ô Conde, tem uma coisa aqui. Esse período de Gaza está escrevendo, na minha opinião, o pior capítulo da história do PT. Se eu fosse militante petista, eu não sou. Eu sou fundador do PT, militei no PT durante muitos anos, etc e tal. Por uma série de razões eu deixei o partido, mas se eu fosse militante do PT, hoje eu teria vergonha de falar. Teria vergonha de falar que eu sou de um partido que não foi para as ruas contra o genocídio do povo palestino. Um partido que viu Auschwitz acontecer e se calou. Quietinho. Não fez nada. A exceção, é claro, a exceção de sempre. A exceção dos velhos militantes, o Adriano Diogo, o Genuíno, a exceção de alguns núcleos do PT que se mobilizaram e que eu vi nas manifestações, a exceção de alguns militantes mais antigos, mais conscientes do PT que foram, etc. Agora, cadê os deputados do PT? Cadê os dirigentes que hoje estão na direção do PT? Está acontecendo Auschwitz na cara deles. Cadê esses caras? O que eles estão fazendo? Não adianta você querer passar pano, como? Você vai deixar mais irritado ainda. Então é o seguinte: o PT, com esse negócio de Gaza, inscreveu na história dele o capítulo mais vergonhoso da história desse partido. Que a exceção dos militantes que foram para a rua, a direção não foi, os deputados não foram, se calaram, acovardados, com medo, ou pior, medo de perder voto de evangélico, e preferiram priorizar a campanha eleitoral de 2024 a protestar contra aquilo que está acontecendo, o genocídio que está acontecendo na barba de todo mundo. Então é o seguinte, com essa atitude, meu amigo, que marca o PT hoje, que é uma atitude covarde, que se recusa a ir para a rua, que se recusa a enfrentar os problemas junto com o povo, com essa atitude, sabe o que vai acontecer? O governo não vai conseguir romper impasse nenhum, com parlamento nenhum. Quem vai continuar dando as cartas é o Lira, quem vai continuar dando as cartas é a direita. Não adianta o Lula sozinho querer fazer milagre, porque ele não é Dom Sebastião, não faz milagre. Então, não adianta. Quem vai romper o impasse com os governos estaduais e quem vai romper o impasse com o governo é a sociedade, ou com o parlamento, ou é a sociedade organizada, ou não é ninguém. Eu vou repetir de novo. O PT tem sido o governo da Bahia durante décadas. A Bahia apresenta os piores índices de matança do povo negro, da juventude negra do Brasil. Governos do PT. Como é que você vai enfrentar a polícia militar? Como é que você vai enfrentar as milícias? Como é que você vai enfrentar aqueles que perpetram as matanças? Sem o povo, você não vai fazer isso. Essa história do povo está absolutamente absorvida aqui, inclusive pelo nosso coletivo, de tanto você falar, enfim, a gente fala, eu entendo perfeitamente o que você está falando. Eu ia te interromper para corroborar o que você está dizendo e dizer que
até o Partido Democrata nos Estados Unidos se mobilizou contra o genocídio em Gaza. Os deputados e senadores que estão nos mandatos deles, né, não tiveram esse medo que aqui no Brasil a gente identificou, lamentavelmente. Tudo bem. Agora, assim, você está dizendo o seguinte: não adianta o Lula, por exemplo, uma coisa que me impressionou, como os árabes respeitam e gostam do presidente Lula, né? As fotos, por onde ele andou ali, os discursos dele. Quer dizer, você não quer nem comentar isso, né? Ele já colocou aqui, já ficou assim. Então vamos falar de uma coisa que você, digamos, vai gostar de falar. Mas antes, deixa eu trazer aqui comentários do nosso público. Emídio JC, Lula mandou os ministros. Ah, não, isso aqui eu já tinha lido. Nil Cipriano. Bom dia, Condorbex. Vocês são a nata do conhecimento, debate progressivos. Parabéns, obrigado, querido Nil. Volney Lima Silva. E o PIB de 3 trilhões não dizem nada? O PIB brasileiro, ele está indo razoavelmente bem, mas se eu falar isso para o Arbex, ele vai começar a dizer que sem o povo não adianta nada você ter um PIB, né, que seja bom. Edson Antunes, lembrei-me da rádio Camanducaia, falando para a capital e cochichando para o interior do San Girardi. Tá aqui, querido, obrigado pelo registro. Léa Guimarães, hoje em Belo Horizonte, Tribunal Popular, julgamento dos crimes de Estado sionista de Israel da Palestina, às 19 horas no Sindicato Rede, Avenida Amazonas, 491, 10º andar. Léa Guimarães, obrigado. Muitos comentários aqui. Edson Antunes, certíssimo criticar o PT, e não é crítica, não é com crítica que se cresce, ai capito. Sim, é claro que com crítica que você cresce, né? Tudo bem, é isso. Não, mas aqui é esse o papel do Arbex, né? E nosso papel, quer dizer, a gente cobra, né? Cobra. Rômulo Galo, Gaza não dá volta e já não é pauta. Foco no Brasil. Fernando Bay, Arbex, tenho medo desse povo de Deus. Vamos falar, deixa eu falar então, já não bastasse os problemas que a gente tem, eu queria que você falasse aqui, comentasse esse novo mapa da América do Sul que o Nicolás Maduro está em todos os livros escolares da Venezuela. E, para quem não sabe, existe um território aqui, que é Essequibo, que é contestado por Guiana e Venezuela, e o Maduro, né, já disse que é dele e ninguém passa. E aí, Arbex, ele está certo, né? Você acha que ele está certo? Nós temos que separar as coisas, né? Nós temos que separar muito bem para não falar besteira. Uma coisa é a disputa em torno do território de Essequibo, que é um território que hoje está na Guiana e que é disputada pela Venezuela historicamente e que foi tirada da Guiana, da Venezuela, pelo imperialismo britânico. Atenção, imperialismo britânico. Tomaram aquela faixa territorial. Isso é um fato. Houve um monte de negociações envolvendo a ONU, tribunais internacionais, não sei o quê. Esse fato nunca foi resolvido, essa disputa, é claro, porque você tem uma potência imperialista que tomou um território, já viu a ONU resolver alguma disputa territorial contrariando os interesses do Império? A ONU resolver? Claro que não, né? Os organismos multilaterais resolver contra o Império? Claro que não, né? Então, o Maduro está corretíssimo, ao apontar o fato de que existe uma disputa em curso que nunca foi resolvida e que esse equívoco pertence à Venezuela. Ele está correto dizendo isso. Tem um segundo fato que provocou toda essa história aí e que, curiosamente, ninguém fala disso, né? É um fato que fica aí flanando, como se não tivesse a menor importância, né? Como se fosse um fato secundário, um fato irrelevante, que aconteceu em 2021. O que houve em 2021? O atual governo da Guiana, descumprindo e desrespeitando
o litígio que existe e o fato de que nunca foi estabelecido definitivamente nada a respeito de Essequibo, firmou um acordo com quem? Com a Exxon Petroleum. Com essa? Com a exploração do petróleo em Essequibo. Ou seja, o governo da Guiana está entregando uma transnacional para a Exxon o direito de explorar um petróleo que não é da Exxon. O que o Maduro deveria fazer? Oi, Exxon, por favor, entre à vontade. Então você acha que ele está certo? Tem que ir para cima e declarar que é dele. Oi, o que você acha? O que você acha que tem que fazer? Qual é a alternativa, Conde? Fala para mim. Rezar? Fazer missa de sétimo dia? Novena? Chamar a procissão? Fazer do jeito que ele está fazendo? Fazer? Do jeito que ele está fazendo? Que jeito que você... Qual outro jeito? Fazendo um plebiscito mandrake, fazendo um mapa, publicando um mapa na cara de todo mundo, dizendo que é dele. Peraí, calma você agora também aqui. Então vamos lá, tem que escutar também. Dizendo que ele vai explorar todas as áreas, pedindo licença para a PDVSA para explorar todas as áreas, declarando ilegal a extração que tá rolando ali. Eu não estou entrando no mérito nem das questões históricas e nem das questões que eu concordo com você, da ExxonMobil ali e tudo mais. Eu estou entrando em como ele está fazendo isso e como ele pode trazer os pés imundos dos Estados Unidos para a América do Sul e criar uma crise gigantesca, tirando completamente a perspectiva do Brasil poder fazer um mandato do presidente Lula voltado para a paz, voltado para a construção da questão econômica. É isso que eu estou falando. Pronto, agora vai lá. Tem uma transnacional chamada Exxon, que disse que vai tirar petróleo desse Essequibo. Esse acordo já foi assinado em 2021. Quando uma transnacional chega ao ponto de dizer nós vamos tirar petróleo dali, algo semelhante está acontecendo hoje numa outra região do mundo, chamada Gaza, em que o problema é a extração do gás de Gaza. O imperialismo decidiu que ele vai extrair o gás de Gaza. O imperialismo decidiu que aquela região de Gaza é uma região dele, imperialismo, para criar um novo mapa do Oriente Médio. O imperialismo decidiu isso. O imperialismo decidiu que Essequibo é dele, imperialismo, e que ele vai extrair petróleo de Essequibo. O que você espera que a Venezuela faça diante disso? Se não convoca o povo para fazer um plebiscito e proclamar a soberania popular sobre Essequibo, fazendo algo que o PT há muito tempo não faz, que é mobilizar o povo. Ele fez. O PT não faz, mas o Maduro fez. Mobilizou tanto assim. Então o Maduro é que está errado, o Maduro é que é bobo, o Maduro é que é atrapalhado, a Exxon é que é legal, ó. Não, então o problema é o seguinte, meu amigo. O problema é o seguinte. O problema é o seguinte. A Venezuela está sofrendo um ataque concreto por parte de uma transnacional apoiada pelo imperialismo. Esse ataque está existindo. Quer você queira concordar com isso ou não. O ataque está existindo. Não adianta fazer que nem a criança que fica com medo do monstro e fecha o olho bem forte, porque ela tem a impressão que se ela fechar o olho bem forte, quando ela abrir o olho, o monstro não vai estar lá. Não adianta fazer isso. Você pode fechar o olho com a força que você quiser. Quando você abrir o olho, o monstro vai estar lá. E eu estou dizendo mais. Aquilo que está acontecendo em Essequibo hoje, isso é uma coisa que eu tenho falado há muito tempo também nesse programa aqui. Gaza é o laboratório, Gaza é o exemplo. Aquilo que está acontecendo em Essequibo hoje é a gasificação de Essequibo. E aquilo que pode acontecer perfeitamente na Amazônia brasileira amanhã. A transformação da Amazônia brasileira numa grande Gaza, quando o imperialismo decidir que os recursos da Amazônia são do imperialismo. Então a pergunta é a seguinte: o imperialismo está numa ameaça de tomar Essequibo. Ele está numa ameaça, ele está dizendo, nós vamos tomar Essequibo. O que a Venezuela pode fazer? Se não convocar o povo para o plebiscito, se não denunciar o Império Britânico, se não fizer carnaval em cima disso, e se não se dispor a mobilizar as forças populares.
O que dá para fazer? O que dá para fazer? Daria para fazer... Imagine all the people... Não, mas nesse... então vamos fazer o seguinte, vamos ver o Maduro falando. Vamos ver o Maduro falando aqui. Não, a questão não é o Maduro, Conde. A questão não é o Maduro. Calma. Vamos ver o Maduro. A questão não é o Maduro falando, deixando de falar. A criar a divisão PDVSA Essequibo e CBG Essequibo e de imediato procedamos a conceder as licencias operativas para a exploração e explotação de petróleo, gás e minas em toda a área. Isso aqui é muito democrático, não é nada populista, é uma coisa assim maravilhosa. Você acha que o Maduro é a grande esperança da América do Sul, é isso? Eu não estou discutindo o Maduro. Você não está discutindo o Maduro. O Maduro não importa. Eu estou discutindo uma situação concreta. Qual é a situação concreta? Você tem uma região do planeta, Essequibo, ameaçada diretamente pelo imperialismo, que está dizendo o seguinte: nós vamos tomar Essequibo. Essequibo é nosso. Não adianta espernear, não adianta fazer nada. A única pergunta que eu estou fazendo é o que fazer diante disso? Apelar para a ONU? Faz 1 século e meio que esse assunto está correndo na ONU. Apelar para as forças diplomáticas, todas as forças diplomáticas... Agora ele resolveu, depois de tanto tempo, entrar com tudo para tomar esse território? Porque foi em 2021 que a Exxon assinou esse acordo. Em 2021 que a Exxon assinou esse acordo. Antes, até 2022, a Venezuela estava sob cerco, sob boicote dos Estados Unidos, que foi levantado o boicote recentemente. É agora que o Maduro se sentiu em condições políticas de fazer frente a essa tomada. O Lula ajudou muito o Maduro nisso, você sabe, né? Recebeu o Maduro aqui, honra de chefe de Estado. O Maduro se sentiu livre para fazer o que ele quisesse, né? É isso. Cacete, Conde. Eu te pergunto agora, o que o Maduro pode fazer diante da ameaça da Exxon? Você responde agora. Ele pode conversar com o governo brasileiro. Você quer que seja pela força? O que uma conversa entre o Maduro e o Lula vai resolver com a Exxon? Você acha que pode ser pela força? Você defende isso? Vou te devolver a pergunta. Se o Maduro, a Venezuela insiste nisso, não adianta ficar assim que nem criança, contrariado. Isso aqui é debate, meu querido. Você entendeu? Se o Maduro segue nessa onda, mudando o mapa, entendeu? Dizendo que a área é dele, desse jeito, nesse tom, o que pode acontecer com a América do Sul? Se os Estados Unidos vierem aqui, vai fazer outra Gaza aqui na América do Sul, é o que você está falando, e vai atrapalhar a vida de nós brasileiros. Tá, eu vou inverter a pergunta. E se não fizer nada? O que vai acontecer com a América do Sul? Olha, é complicado, né? Essa questão. Realmente, eu acho que assim, a questão ideológica está muito forte nisso aqui. Não tem ideologia. Eu não estou falando de ideologia. Eu não estou falando de ideologia. A ganância, eu não estou falando de esquerda e direita. Eu não estou falando de esquerda e direita. Eu não estou falando de esquerda e direita. Não. Eu vou lembrar para você o que aconteceu em 2018, 2017. Um golpe que depois o Evo Morales, por causa do lítio que existe na Bolívia. Aí veio o Elon Musk e disse publicamente, para quem quiser ouvir, eu promovi o golpe na Bolívia. O Elon Musk disse isso. Porque o lítio é muito importante para estar na mão dos bolivianos. Isso é o modus operandi do imperialismo. É assim que o imperialismo procede. O imperialismo não quer saber de conversa. A resposta dessa vai resolver o problema. O que vai resolver, Conde? Eu fico te falando. A única resposta que você me deu é um telefonema do Maduro para o Lula. Não é telefonema. Não é. Você sabe que não é isso. Não adianta fazer um simulacro daquilo que eu estou falando. Bom, vamos avançar para outro tema. Vamos falar de Gaza, vamos falar de Israel. Não, agora, nós estamos falando de Gaza. Não me convenceu. Quer dizer, eu acho que o Maduro está sendo autoritário, né? Está sendo... claro, a Exxon está sendo democrática. Populista, não. Como você está falando que não está falando do Maduro, eu também não estou falando da Exxon. Eu acho que a região pertence à Venezuela mesmo, mas a maneira com que ele está fazendo esse processo... Qual é a outra maneira, Conde? Conde, qual é a outra maneira?
Você está parecendo os caras. Você está parecendo os caras que criticaram o Hamas por aquilo que eles fizeram em 7 de outubro. Sabe o que parece essa crítica? Essa crítica parece assim: quando tem uma enchente, tem uma família que mora numa encosta, aí vê alguém e fala assim: oh, essa família não sabe que essa encosta vai cair, por que eles foram morar lá? Foram morar lá porque não tem opção. Não é opção. Não tem outra opção. É o único lugar que eles encontraram para morar. É aquela encosta. Não tem outro lugar. Hoje a Venezuela está no seguinte ponto: ou ela reage diante da Exxon e diz, não, a Exxon não vai meter as patas aqui, porque esse equipo é da Venezuela, ou ela se cala, no máximo emite uma nota de protesto, a Exxon vai entrar nesse equipo, vai anexar esse equipo, e o povo, não vai acontecer mais nada. A pergunta é, o que você espera que vai acontecer com a Amazônia nas próximas décadas, nesse ritmo aí? Bom, se o Maduro continuar, se a Venezuela continuar nesse pé, né, de querer truncar o negócio, a Amazônia vai virar um inferno, né? Aliás... quer dizer que se o Maduro ficar quietinho, quer dizer que se o Maduro ficar quietinho e cair, a Amazônia não vai virar um inferno. O imperialismo vai entender finalmente que é chegado o momento da paz entre os povos e que é sacanagem querer tomar a Amazônia dos brasileiros e que nós não vamos fazer isso, deixa os brasileiros em paz, deixa os índios lá em paz, nós não vamos meter a mão nas riquezas da Amazônia. É isso que vai acontecer, na tua opinião. Se todo mundo ficar quietinho, é isso que vai acontecer. Que quietinho, Arbex. Você tem ali... Você não acredita em nada que o governo brasileiro faz? E acredita em tudo que a Venezuela faz? É isso que você está falando? Né? Não é isso que eu estou falando. Eu você dizendo o PT, o Lula, o PT horrível e a Venezuela está ótima. O que eu estou dizendo é o seguinte, não, eu não falei nada disso. O que eu estou dizendo é o seguinte, existe um limite muito claro para qualquer iniciativa diplomática frente ao imperialismo. O imperialismo pode até fingir que aceita o ritual diplomático até o parágrafo 2. Depois disso, quando ele decide uma coisa, ele vai tomar aquela região. Voltando para Gaza. Quantas resoluções da ONU já disseram que a ocupação em Israel é ilegal? Quantas resoluções da ONU já disseram que tem que ter uma solução de 2 estados? Porque eu acho que Quantas resoluções da ONU... Peraí, Conde. Quantas resoluções da ONU já declararam tudo que você queira declarar do ponto de vista diplomático? Adiantou alguma coisa? Não, nunca adiantou nada. Por quê? Porque o imperialismo não respeita diplomacia. O que eu estou dizendo em relação ao Lula-Maduro é que o máximo de iniciativa que pode existir na relação entre Lula e Maduro são iniciativas diplomáticas. Essas iniciativas diplomáticas têm um limite. Qual é o limite? O desejo do imperialismo. O imperialismo está pouco se cagando para a diplomacia. E o que eu estou dizendo agora é que o Maduro está confrontado a uma ameaça real, concreta, que é a Exxon entrar lá e tomar esse equipo da Venezuela. O que eu estou dizendo é que não adianta você ter 1000 iniciativas diplomáticas, como teve contra Israel ao longo das 7 últimas décadas, que nunca adiantou nada, absolutamente nada. Então, o que eu digo é o seguinte, se continuar um processo de paralisia diante do imperialismo, de falta de mobilização para enfrentar o imperialismo e etc e tal, logo a Amazônia vai começar a ser tomada pelo imperialismo. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou entrando em mérito de esquerda e direita, não estou entrando em ideologia. Maduro, né? Não estou entrando em nenhum mérito disso. O Amorim à vontade, tudo bem. Então, beleza. Não estou entrando, não entrando em mérito disso. Não está entrando nesse mérito, mas eu estou. Esse que é o detalhe. Eu estou. Vamos ver aqui o seguinte. Marcos Avelino, os sionistas conseguiram tirar o filme Farra da Netflix. Não sabia disso, né? É um filme que deve ser pró-Palestina, né? Melânia, partido sem gente mobilizada, partido de caciques. Miguel da Silva, todo mundo sabe que o nazismo foi parado, mas querem parar o sionismo com nota de repúdio e abaixo-assinado. Depois reclamam do Brasil levando o golpe. Aqui, Felipe Carvalho, Conde, não imaginava que você fosse tão careta assim. Eu não sou populista, viu, Felipe Carvalho? Eu não gosto de jogar para a plateia, você entendeu?
eu falo realmente, eu não tenho o rabo preso, né? E eu não posso não simplesmente concordar com o que está acontecendo ali, com o que esse bandido do Maduro está fazendo nesse momento ali, com todos nós, né? Vai pegar todo mundo aqui no rastro dessa destruição que ele está promovendo ali. Edson Antunes, Maduro sabe que será invadido pelos Estados Unidos. Gabor Gaspar, Conde acusa do que é criança. Não entendi isso aqui. Lewis, o Arbex está certíssimo, o Conde é moleque, obrigado. E Melânia, então Rússia está justificada em invadir a Ucrânia para retomar as terras que Lenin cedeu para a Ucrânia? Rússia está justificada? Não vou nem entrar nisso. Você quer falar sobre isso, Arbex? Se começar a falar sobre isso, não vai parar mais. Vamos falar de Gaza e da atual situação ali no Oriente Médio, naquela região. O Israel voltou a atacar com muita violência, né? Só anteontem, foram 375 mortos, sendo que 80% de mulheres e crianças. Depois da trégua, que o Hamas entregou alguns reféns, chamados de reféns, e Israel entregou prisioneiros, chamados de prisioneiros, e que, na verdade, não são prisioneiros, eram também reféns. Eu queria um balanço teu sobre esse momento ali do conflito. José Alberto. Eu acho que aquilo que a gente disse desde o começo está se configurando. Israel está no mato sem cachorro. O tamanho da crise de Israel pode ser medido pelo tamanho da violência de Israel. Quer dizer, por que eles estão sendo cada vez mais violentos? Porque eles estão vendo que eles não vão encontrar uma solução. Não tem. Israel traçou um objetivo central nessa história toda: destruir o Hamas. Isso aí já não... Eles já viram que não vai acontecer, o Hamas não vai ser destruído, ao contrário. Quanto mais eles destroem, mais militantes eles estão conquistando para o Hamas. E Israel já viu isso daí. Israel já viu que os objetivos que ela se auto-atribuiu para iniciar esse processo todo são objetivos que ela não vai atingir. E pior, numa situação que está destruindo a economia israelense, a economia está paralisada esse tempo todo. Você está criando uma situação que está aumentando o fosso, o abismo entre o governo Netanyahu e o povo de Israel. Esse fosso está aumentando cada vez mais, porque está ficando cada vez mais evidente que os objetivos não vão ser cumpridos, que não se encontra uma solução para o problema dos reféns, e que está aumentando cada vez mais o número de soldados israelenses mortos. Ontem mesmo circulou vídeos do Hamas, mostrando como os militantes do Hamas estão circulando a metros de distância dos soldados de Israel e apontando lá os mísseis deles e causando destruição e morte de soldados, etc. e tal. Isso daí está muito evidente, com uma situação interna em que Netanyahu depende cada vez mais de quem? Da extrema-direita religiosa, aqueles caras que realmente acham que Deus prometeu Israel para o povo escolhido, que é uma heresia, um pecado, uma afronta você ter árabes palestinos vivendo na grande Israel. Tem que ser todo mundo expulso para purificar Israel, para preparar a volta do Messias. Por mais absurdo que seja tudo isso que eu estou falando, é isso que pensa os ministros da extrema-direita de Israel, inclusive, principalmente o Smotrich, que é um dos piores ali, ou Itamar Ben-Gvir, que é outro que acredita nisso tudo. E o Netanyahu só está conseguindo se apoiar hoje em cima desses caras. E o que está acontecendo? Eles estão armando esses caras até os dentes. São 700 mil colonos em Israel, na Cisjordânia, que pensam desse jeito, e tem toda a extrema-direita israelense que pensa desse jeito, que está sendo extremamente armada. Isso daí é um barril de pólvora que vai explodir. Eu não sei qual é o prazo que ela vai explodir. Não sei se é amanhã, não sei se é semana que vem, não sei se é no próximo mês, não sei se é daqui a um ano. Mas esse povo extremamente armado, organizado e com essa ideologia, eles não vão depor armas, enquanto não vê o projeto deles sendo realizado.
o projeto deles de criar a Grande Israel. Isso daí entra em total contradição com qualquer planejamento de um governo minimamente civilizado e institucional dentro de Israel. Está em total contradição. Agora vamos imaginar uma situação a mais positiva possível para o Netanyahu e para o governo israelense. Atenção, a mais positiva. Vamos imaginar por um momento que eles consigam destruir o Hamas e consigam estabilizar a situação. Vamos imaginar por um momento isso daí. Impossível, mas vamos imaginar. Qual é o próximo passo? Reorganizar a vida institucional de Israel, o que significa eleger um novo governo. Netanyahu e a direita perdem. Você acha que a extrema-direita vai depor a arma e falar a partir de hoje nós aceitamos a democracia? Dentro de Israel, você está falando? Não vai acontecer isso. O que está se criando ali são as condições para uma guerra civil. Ou seja, o que eu disse desde o começo. Desde o começo dessa guerra, eu estou falando, Israel já perdeu a guerra. Ela pode matar 2 milhões de palestinos. Pode soltar bomba atômica lá. Matar todo mundo. Como os Estados Unidos fizeram no Vietnã, como os Estados Unidos fizeram no Laos, no Camboja, como fizeram no Afeganistão, como fizeram no Iraque. Eles podem chegar lá e matar todo mundo. Mata. Mas não vão ganhar a guerra. Vão perder a guerra. Porque os 2 mitos fundantes que estruturavam a vida em Israel ruíram, acabaram. Mito 1. Israel é uma fortaleza indestrutível, não alcançável pelas armas do inimigo. Aqui todos os judeus do mundo vão estar seguros aqui dentro dessas fronteiras. Podem vir que vão estar seguros. Esse mito acabou. Já não existe mais. Israel é uma democracia avançada nos modelos ocidentais, no Oriente Médio, cercado por árabes bárbaros de todos os lados. Esse mito acabou. Todo mundo está vendo que Israel não é uma democracia, é um Estado racista, beligerante, sionista e etc. e tal. Esses 2 mitos fundantes de Israel acabaram. Israel hoje mostra aquilo que ela de fato é. Um Estado ultra-armado, autoritário, racista, genocida, e que está cavando o caminho para uma guerra civil incontrolável. Permanente. Não, mas na verdade isso aí já estava em curso, né? Quer dizer, antes mesmo do dia 7, é uma guerra civil permanente, não é isso? Em Israel, Cisjordânia, Gaza, Exato. Presídio a céu aberto, né? Deixa eu trazer alguns dados aqui que o Jamil Chad publicou ontem para a gente entender, né, essa fase, né? Olha só, 85% da população de Gaza já não vivem em suas residências, 2 milhões de pessoas. A OMS chamou, que é o título desse encontro nosso aqui do 11 News, Hora Mais Sombria da Humanidade. Cada latrina é dividida entre 400 pessoas. As pessoas para ir no banheiro fazem filas que demoram horas. Dados oficiais indicam que quase 16 mil mortos já foram registrados, 60% de mulheres e crianças, não há hospital para ir. Aqui o relato de um integrante da OMS, né? Fui a um deles, é uma zona de horror, com pessoas gritando, pacientes no chão. Rick Pepperton é o nome dele, representante da OMS em Gaza. 86 mil casos de diarreia. Enfim, e aí você tem a sequência de atrocidades, de dados. Pessoal, foram 177 integrantes da ONU mortos, acho que 77 jornalistas, enfim, um quadro de devastação total. Pergunta que eu te faço é: Israel vai pagar por isso, além do que a história já vai conceder a ele como derrotado nesse processo? Vai pagar. Isso aí não tem. Como a Alemanha pagou com o nazismo, né? Nós estamos vendo agora a ilusão. Os países mais ricos do mundo. Depois. Oi? A Alemanha se tornou um dos países mais ricos do mundo. Mas toda a geração que participou do nazismo e que participou de todo o processo de extermínio é uma geração que foi duramente punida, né? Pela destruição de Berlim, pela destruição de Dresden, das grandes cidades alemãs e todo o processo que vem em seguida, e hoje é um país militarmente ocupado pelos Estados Unidos.
Não existe. A Alemanha hoje não é um Estado soberano. A Alemanha é um Estado sob ocupação. Vai acontecer com Israel, não sei dizer. Hã? São 200 bases americanas. 230 bases. 230 bases. Então, quer dizer o seguinte, não adianta você contornar, dar voltas, etc., porque a história, ela cobra o preço dela. O que está acontecendo hoje em Israel vai ser muito mais terrível do que aquilo que aconteceu com a Alemanha, porque, eu repito, na Alemanha, o nazismo foi destruído e as milícias nazistas, etc., foram desmanteladas nesse processo de destruição do próprio Estado alemão. Em Israel, não. As milícias nazistas são intactas, elas estão cada vez mais fortes, elas estão cada vez mais armadas, elas estão cada vez mais ativas e cada vez mais beligerantes. Eu quero ver quem é que vai conter as milícias de Israel. Eu quero ver quem é que vai conter isso. Fora que tem um outro detalhe, né, nessa história toda. Pequeno detalhe, né? O que nós estamos assistindo são os estertores do imperialismo. Por que o imperialismo está agindo do jeito que está agindo? Porque ele está perdendo. Ele está perdendo no cenário mundial. Ele está perdendo para a China, está perdendo para a Rússia, ele está perdendo para o sul global, ele está deixando de ser força hegemônica. É por isso que ele quer tomar esse equibo, e o Maduro tinha que ficar quietinho. É por isso que ele quer estar fazendo o que ele está fazendo em Gaza. É por isso que ele fez na Ucrânia. O imperialismo está no processo de derrocada. E Israel vai junto nesse processo aí. Não tem a menor dúvida. Agora, vai custar uma imensidão de sofrimento para o povo palestino? Está custando. Isso não tem como você... Não tem outra situação possível nessa história toda. O povo palestino vai continuar. Agora, eu quero fazer uma última observação, Alcone, a respeito do título do programa de hoje, sobre o momento mais sombrio da humanidade. Eu quero fazer um breve comentário sobre como aquilo que está acontecendo em Gaza está afetando a percepção psicológica, inclusive, do que é ser humano. Os horrores de Gaza estão tão absurdos, tão implacáveis, que nós acabamos de ter uma notícia ontem, ou antes de ontem, aqui no Brasil, que eu sinceramente, quando vi essa notícia, eu falei, não é possível. Que é esse cara que faz treinamento para quem quer ser militar, e ele tem uma fala dele, que está circulando por aí, em que ele comenta com os alunos dele como é possível você abusar sexualmente de uma mulher morta. E ele ainda fala, imagina uma paquita com um corpo... Eu não vou usar os termos que ele falou aqui. O corpo ainda está quente. É um desperdício, né? Não usar esse corpo. Então você vai lá e usa esse corpo. Quando eu vi essa fala, eu falei, olha, nem nos livros do Sade, Marquês de Sade, nem nos filmes do Pasolini, eu não vi um negócio desse. Com um detalhe. Quando o Sade escreve os livros dele, o Sade escreve num contexto de rebeldia. Só um segundo, deixa eu só avisar o Adriano Diogo aqui, que ele está entrando aqui. Adriano Diogo, tá tudo certo aí com o seu sinal? Estou vendo que está com os problemas técnicos aí. Estabiliza aí que daqui a pouco você vai entrar, hein? Tá bom, meu querido? Pode completar aqui. Vai lá. Quando o Sade escrevia tudo aquilo lá, ele escrevia num contexto de rebeldia, ele era um libertário, ele lutava contra a aristocracia, contra a moral religiosa católica, absurdamente hipócrita e repressora, naquela época, século XVIII. Então, o Sade, quando escrevia os livros dele, ele escrevia contra uma moral cristã que era opressiva, que tinha que ser destruída mesmo, aquela moral cristã. Hoje, esse cara que fala no abuso de uma mulher morta, ele fala com uma audiência cristã. É muito mais grave do que na época do Sade.
é muito mais grande do que na época do SAD. Agora, nós estamos ficando tão habituados com o fato de que o corpo humano não passa de um monte de vísceras e cadáveres que tem que fazer 4 horas de fila para usar uma latrina. Nós estamos ficando tão familiares com essa imagem que vem um cara desse e fala um absurdo desse e não causa uma comoção nacional. Isso é o fundo do poço. É o fundo do poço. Isso é o fundo do poço. Repercutiu. Eu não com o maior partido da esquerda brasileira fora das ruas, vendo Auschwitz acontecendo na cara dele. Com a exceção de sempre, entre uns aqui, o Adriano Diogo. Deixa eu ler aqui os comentários. Era isso que eu queria terminar falando isso para... Perfeito. Deixa eu ler os comentários finais aqui do nosso bloco. O Adriano Diogo está chegando aqui. Não vou botar vocês dois juntos, não. Eu castigo para você. Não, tô brincando. Espera aí que eu já vou falar uma coisa sobre o Arbex também aqui. Vivian Lee, basta lembrar o que disse aquele general dos Estados Unidos. Qual general? O Arbex está sabendo que general é esse? Não, talvez seja do Westmoreland, né? Não é? Que os vietnamitas não dão tanta importância para a vida como nós. Depois que a gente falou de muita coisa aqui, não dá para saber exatamente a que ela se refere. Carlos Henrique Ribeiro, é verdade que Israel está bombardeando a água do mar nos túneis de Gaza? Eles estão tentando inundar, só que os túneis de Gaza são a prova de inundação, né? Me lembro que o Arbex disse aqui isso um dia, que um especialista estava dizendo que não são túneis, não são quaisquer túneis, são túneis com alta tecnologia. Léa Guimarães, PT se burocratizou, é a lei de ferro da oligarquia formulada por R. Mitchells. A máquina está feita para as eleições municipais. Tenho algo escrito sobre isso. Posso resumir e enviar para a Arbex, caso se interesse. A Léa Guimarães fez contato com você, Arbex? Ela estava querendo fazer contato contigo e me pediu várias vezes. Eu dei o seu e-mail, mas não sei se ela conseguiu fazer contato com você. Depois a gente coloca os dois em contato aqui. Zelina Silvano. Quem deve decidir sobre esse equipe? Por enquanto não, mas pode ser. Peraí. Inclusive, não optando por nenhum dos dois países. Não se vira Venezuela do dia para a noite. Fernando Bay, Maduro is not or never. O imperialismo é frágil. E o Edson Antunes, Filosofia da Alcova, de Marquês de Sade, bom livro. Está chegando mais um comentário aqui. Obrigado pelo prestígio, pela audiência fantástica. Aqui. Quando a gente briga aqui, a audiência cresce, né? Vamos fazer mais vezes isso, hein, Arbex? Eu gostei, viu? Você não deu aquela sorrisada hoje, querido. Lius, hoje o Estado de Israel se tornou inimigo da humanidade, o que estão fazendo em Gaza é inaceitável. Deixa eu falar uma coisa sobre o Arbex aqui, vou até colocar nós dois aqui no mesmo plano, que é o seguinte... Olha, eu admiro muito o Arbex. O Arbex é uma pessoa assim... assim, é difícil para mim admitir isso, mas eu gosto do Arbex. Você entendeu? E assim, eu aprendo muito com o Arbex e tenho muita... eu não faço as honras de discípulo, mas eu respeito demais tudo que ele propõe. Eu estava muito curioso para saber a visão dele sobre a Venezuela. Eu estou muito curioso para saber a visão do Breno Altman sobre a Venezuela. O Breno Altman tem ligações históricas com a Venezuela. Que o que eu estou vendo dentro do meu ferramental de análise é um horror, né? Talvez eu possa estar enganado, evidentemente, não tem problema nenhum. Mas eu quero dizer que eu tenho que defender também o meu ponto de vista, né? Eu vou defender para a gente, inclusive, né, construir o debate, né? Senão não adianta ficar só concordando para lá e para cá. Eu estou vendo a situação perigosíssima ali. Eu tento fazer uma leitura mais geopolítica, ver os interesses de Rússia, China, com Venezuela, Estados Unidos, quer dizer que vai respingar no Brasil de maneira dramática se continuar nesse ritmo. Mas é por isso que a gente faz o debate. Então, meu querido Zé Arbex, te amo, viu? Isso é uma ameaça? É uma ameaça. Cuidado que eu vou tirar meu gorro, hein? Não adianta fomentarem intrigas entre Arbex e eu, é que nem Lula e Dilma aqui. Aqui a gente está conectado. O Diogo está chegando. Deixa eu botar o Diogo aqui, que o Diogo quer falar alguma coisa. Fala, Diogo. Diogo. O que você acha? Você gostou da contenda aqui, Arbex e Conde Arbex? Não, eu estou me coçando aqui, né? Porque como geólogo, falando de bacias sedimentares e tal,
você sabe, como gordo, eu tenho uma afinidade muito grande com a Arbex. Nós temos essa linha dessa linha de comer bem. Mas eu quero dizer uma coisa, querido Conde, com toda a delicadeza, seguinte, no século XXI, aquele enclave do período colonial, que eram chamados de Guianas, francesa, inglesa, holandesa, isso é uma aberração histórica. Embora alguns territórios lá tenham sido nacionalizados, tenham sido aclimatados à América do Sul, aquilo são três enclaves do remanescente do colonialismo. E aí, só para completar rapidinho, para poder entrar... Não, eu estou preocupado com o Arbex, porque eu não sei se ele tem que sair. Arbex, se manifesta aí. Eu estou saída já, só vou falar um tchau para o Adriano aí. Depois eu... Não vai, Adriano, complementa aí. Não, porque é o seguinte, você lembra quando o presidente da Petrobras falou, não, nós temos que pegar aquele petróleo da fronteira da Guiana com a Amapá, porque lá tem reservas muito grandes. E aí a TV Globo fez um especial chamando da Foz do Amazonas, o petróleo da Foz do Amazonas. Aquele petróleo lá... Tá bom, Arbex, que pena que você vai embora. Deixa o Arbex só dar tchau para você, senão ele vai ficar chorando. Vai tá lá, bom. Arbex, dá tchau, povo. Boa, Adriano. É isso aí, eu tenho que ir mesmo. Depois eu assisto. Vai, Adriano. Não, eu queria dizer que ele está com razão, viu, querido Arbex? Até mas não, agora o Adriano é meu. Agora, daqui a pouco você vai ver que eu vou fazer. Tchau, tchau.